Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do TecFood. Meu nome é Poliane Santos, sou consultora de implantação e vou apresentar para vocês hoje o webinar de custo planejado do cardápio e cálculo da previsão de consumo. O treinamento será dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou apresentar o vídeo para vocês e na segunda parte eu abrirei para perguntas. Espero que vocês gostem da aula de hoje e tenham um bom treinamento. Antes de entrar aqui no sistema, eu gostaria de falar que a análise do custo planejado do cardápio, ela começa na própria tela de elaboração de cardápio, na hora de fazer a elaboração de cardápio, e a responsabilidade de fazer a análise desse custo é da pessoa que está elaborando o cardápio. E o sistema da Tecnisa, ele disponibiliza essa análise no momento de inserir os pratos no cardápio ou até depois, quando salvar o cardápio, o sistema disponibiliza esse custo planejado. Então, vindo aqui no sistema, na própria tela, no filtro aqui da elaboração de cardápio, a gente tem aqui o tipo de custo. E o que a Tecnisa recomenda para fazer a elaboração de cardápio é o custo de cotação lista de preço ou custo de última compra. Porque como o cardápio ele é elaborado com antecedência, para o custo planejado ser o mais próximo do real, ser o mais real possível, a gente recomenda esses dois tipos de custo. Então, aqui, ó, o tipo de custo planejado, aqui existem alguns custos. O custo médio, ele faz a média dos preços conforme for tendo entrada no sistema, né? Conforme for tendo a entrada do produto no sistema, ele vai fazendo a média de cada preço e ele considera a quantidade do produto, não somente o preço para fazer essa média. E aí a gente não recomenda trabalhar com o custo médio, porque se o produto tiver com quantidade zero no estoque, o custo desse produto vai aparecer zerado também. Então, os dois custos que a Tecnisa recomenda é o custo de cotação lista de preço, se caso vocês tiverem o sistema de suprimento, se caso vocês fazem cotação, e aí tem uma cotação com uma vigência maior de pelo menos 30 dias, 60 dias, ou então o custo de última compra, porque vai prevalecer o último custo que entrou no sistema. Então, eu vou escolher aqui o custo e vou confirmar aqui a operação. Ah, e outra coisa também que é importante, esse exibir custo com base na data de referência e com base na data do cardápio. Quando eu marco aqui com base na data de referência, o sistema vai trazer para mim o custo desse mês aqui que eu estou elaborando, ele vai trazer o custo dessa data aqui. Então, se eu tiver no dia 1º de junho, ele vai trazer o custo do dia 19 de maio. Se eu tiver no dia 6 de junho, ele vai gravar a data de referência para o custo do mês de junho, vai ser essa data aqui, dia 19. Se fosse data do cardápio, e conforme eu transitasse em cada dia do cardápio, poderia ter variação do custo. Então, eu vou trabalhar aqui com data de referência, dia 19, a data de hoje. Aqui no cardápio, conforme vocês forem elaborando o cardápio, ao inserir o prato, por exemplo, aqui, vou clicar 2 vezes para inserir o prato. No momento de inserir o prato, vocês já conseguem visualizar o custo desse prato. Só aguardar aqui que está processando. Por exemplo, o custo de uva. Aqui vocês já conseguem visualizar o custo do prato. E aí, antes mesmo de inseri-lo, vocês já conseguem saber qual que é o preço dele. Aqui dentro da tela de elaboração de cardápio, a gente tem esse custo aqui, esse visualizar acompanhamento de custo. Vou aumentar aqui a telinha para facilitar a visualização. Conforme eu vou clicando com o mouse em cada dia do cardápio, vocês podem observar que aqui embaixo o sistema vai atualizando. Quando eu clico aqui, por exemplo, no dia 1º, o sistema traz aqui o custo de matéria-prima do dia 1º, que é R$ 1,91. Aqui ele traz o custo do consumo por serviço, que pode ser fixo ou per capita, que é todo produto que sai do estoque, na qual eu faço baixa do estoque, e ele não está como ingrediente na receita. Poderia ser os itens de rampa, produto de limpeza, materiais descartáveis. Isso tudo entra como consumo por serviço. Então, é todo produto que eu vou fazer saída de estoque dele e ele não está como ingrediente na receita, a gente chama de consumo por serviço.
Aqui o consumo por serviço está dando 4 centavos. Custo indireto, que seriam as despesas, se eu quisesse que aparecesse aqui, eu poderia cadastrar. Custo, somando o custo de matéria-prima, que é 1,91, mais o consumo por serviço, que é 4 centavos, o custo per capita do dia aqui está dando 1,95. O custo padrão que eu parametrizei no cadastro do serviço, que é 2,50, então o meu cardápio do dia 1º aqui, ó, está dentro do custo padrão. O saldo aqui de 54 centavos. Eu ainda tô com uma folguinha, uma sobra de 54 centavos. Se eu passar aqui para o dia 2, o sistema vai atualizando o cardápio do dia 2. Só de matéria-prima tá 1,99, 4 centavos de consumo por serviço, tá dando um custo aí de 2,03. Clico aqui no dia 5, aqui ele traz o custo do dia 5 e aqui do outro lado ele traz o acumulado até essa data, até o dia 5. Então eu tenho aqui um total de 5.072,27, mais o consumo por serviço que é R$100. Eu não tenho nada de custo indireto, tenho aqui um custo total de 5.172,27 centavos para o total de comensais, que é 500. Aqui está dando um custo per capita de 2,06 e o total de comensais até o dia 5 está dando aqui 2.500 comensais. Então, se você fizer alguma alteração aqui na tela de elaboração de cardápio, eu já deixei marcado para o sistema fazer o recálculo do custo se sofrer qualquer alteração. Por exemplo, eu vou substituir aqui esse suco de uva por um outro suco. Vou colocar aqui suco de laranja, por exemplo. Aqui tá falando custo desatualizado, confirme para calcular. Quando eu salvo, o sistema automaticamente já recalcula o custo para mim do cardápio do dia 11. Aqui ele trouxe, ó, 1,99 com consumos de 4 centavos, está dando 2,03. Como o custo padrão é 2,50, eu estou dentro da minha meta. E é responsabilidade de quem elabora o cardápio cumprir essa meta, né? Ficar dentro da meta. E o ideal é que todos os produtos da árvore fiquem com o preço certo para que esse custo planejado não fique irreal. Vocês pensam que estão dentro do custo padrão e na verdade não estão. Tem algum produto com custo incorreto e aí leva a um custo irreal. Então, aqui eu mostrei para vocês esse botão aqui do acompanhamento de custo. Aqui dentro também tem a análise de custo. Aqui tem o total de comensais em cada dia do mês. O total de matéria-prima, R$ 958, mais o consumo por serviço, que aqui tem um consumo per capita cadastrado, ó, o guardanapo e o copo descartável. Aqui na aba de matéria-prima, vocês conseguem ver todos os pratos do cardápio desse dia que eu selecionei. E aqui embaixo aparece os ingredientes de cada prato. Então, aqui, ó, o café preto, per capita dele aqui de 0,33. O custo per capita, né, 33 centavos. Custo total do prato para 500 comensais, R$ 169. E aqui embaixo eu tenho os ingredientes separados também. Per capita, 20 gramas de açúcar e de pó de café, a quantidade bruta, o custo unitário atual, ou seja, o quilo do açúcar refinado é 1,92, a quantidade total que eu vou precisar, 10 quilos, 10 vezes 1,92 está dando 19,20. Então, aqui dentro vocês conseguem ver o custo de cada prato e o custo de cada ingrediente desse prato, seja per capita para uma pessoa ou para o total de comensais que está aqui na tela de elaboração de cardápio. Aqui tem o consumo por serviço, que eu falei, né? O custo per capita, o copo descartável, o guardanapo, aqui também tem o custo de cada um. E aqui, produtos com custo zero, o ideal é que aqui não apareça nenhum produto. Que todos os produtos do cardápio tenham seu preço e o preço correto.
Aqui vocês conseguem fazer a análise do cardápio. E aqui dentro do Tech Food Lite também a gente tem um menu de custos para vocês também fazer análise de custo. O primeiro relatório que a gente vai visualizar é esse custo planejado do cardápio. Aqui dentro ele tem outras opções de análise. E primeiro que a gente vai visualizar é esse aqui, analítico por serviço. Aqui vocês vão definir a filial, o tipo de custo, a data, vou fazer só para um dia 1º de junho. Vou definir aqui o serviço que eu quero fazer análise desse custo. E vou visualizar a impressão. Aqui o tipo de custo, gente, como eu falei que é custo de cotação, lista de preço, ou custo de compra líquido da época, ou bruto da época, esse é o custo que é para fazer análise é o custo que é para fazer análise. Só que como deu uma inconsistência, eu vou usar o custo médio. Só para vocês ficarem sabendo. Aqui eu tenho todos os pratos do dia primeiro que eu selecionei, o per capita de cada um, o custo unitário, ou seja, a melancia custa 1,03. Tem aqui a quantidade per capita de melancia para uma pessoa e o total de comensais. Aqui eu tenho meu custo padrão, então a melancia para 500 pessoas está saindo R$ 150, R$ 154 e para uma pessoa está saindo a 30 centavos. E assim ele faz com cada prato. E aqui na última página, ele traz o total do serviço no dia 1º, R$ 967,42. E aqui no custo per capita, para uma pessoa está saindo a R$ 1,93. Então, desde jejum webinar, ele está saindo aqui no dia 1º, R$ 1,93. Se eu quisesse fazer com outra data, poderia também. Ele traria cada dia separadamente. Aqui é por serviço. Se vocês quiserem fazer a análise por data e visualizar cada prato em cada data, vocês vão visualizar esse aqui, custo planejado do cardápio analítico por data. Visualiza a impressão. Aqui ele vai trazer o prato, o dia, o custo padrão, o per capita, o custo total do prato, R$ 154 para 500 pessoas, 30 centavos para uma pessoa. E assim ele faz também com o suco de abacaxi. Aqui tá dando R$ 37 para 500 pessoas, 7 centavos para uma pessoa, que aqui é aquele suco de pó. Café preto, a mesma coisa, R$ 160 para 500 pessoas e 32 centavos para uma pessoa. Quando o relatório é analítico, é um relatório mais detalhado. O relatório sintético é um relatório mais resumido, ele não traz tantas informações. Vou gerar esse custo planejado aqui sintético por serviço, só para vocês verem a diferença. Aqui ele trouxe o serviço, o nome do prato. Ele não trouxe os ingredientes do prato, ele trouxe o prato de forma resumida, o custo per capita de cada prato, o número de comensais e o custo total. Então, essa é a diferença desse relatório sintético para o analítico. O analítico, ele traz o prato, os ingredientes de cada prato, e o sintético traz apenas o nome do prato. Aqui ele traz o custo do serviço, R$ 967, para o total de comensais. E aqui o custo per capita é R$ 1,93. Meu custo padrão é R$ 2,50, então o meu serviço de jejum do dia 1º, ele está dentro da meta, R$ 1,93. Está dentro da meta que é R$ 2,50. Aqui vocês conseguem visualizar também por prato o custo planejado. Ele traz aqui por tipo de prato também, ó. Traz o desde jejum webinar, o tipo de prato, bebida fria,
suco de abacaxi, o custo unitário do suco de abacaxi, 7 centavos. Aqui a porção, o número de comensais, 500 pessoas, e o custo per capita. Ele faz separadamente para cada tipo de prato. O recheio do pão, mortadela, 32 centavos, o custo per capita, separadamente. Conforme vocês querem visualizar aqui o relatório, o sistema ele disponibiliza várias visões. Então, a gente tem aqui custo por serviço, por data, tem o relatório mais resumido, como eu falei, que não traz os ingredientes do prato, o sintético por serviço, por data, por prato. Além de vocês conseguirem visualizar aqui na própria tela de elaboração de cardápio, tem esse menu aqui de custo para visualizar o custo planejado. E dentro aqui do menu planejamento, eu vou começar a falar do cálculo da previsão de consumo, que o sistema pega os comensais do cardápio vezes o per capita de cada prato e faz o total. E dá o total de matéria-prima ou de consumo por serviço que vocês vão precisar. Para poder acessar essa tela de cálculo da previsão de consumo, eu vim aqui em planejamento, previsão de consumo. Aqui dentro do filtro tem outras opções, tem muitas opções. O que eu vou ver primeiro aqui com vocês é o total do período. Ele vai somar os ingredientes de todos os pratos e vai dar aqui a quantidade total que eu vou precisar para elaborar o cardápio. Aqui eu vou selecionar filial. Vou colocar o período que eu quero fazer a previsão de consumo, vou colocar aqui apenas um dia. Vou selecionar o serviço. Vocês podem colocar um percentual de acréscimo aqui nesse filtro. Se quiserem calcular a previsão de consumo com uma porcentagem a mais, com uma quantidade a mais, uma gordurinha a mais. Cliquem aqui para calcular antes de imprimir, ou então cliquem aqui para fazer o cálculo. Aqui vocês podem definir o grupo de produtos, a família do produto de acordo com o que está na árvore de produtos, ou se deixarem em branco, o sistema traz todos os produtos desse serviço aqui que eu selecionei, que é o Desde Jejum Webinar. Eu vou deixar em branco. Aqui vocês podem fazer a ordenação, seja por código, que está na árvore de produtos, ou por ordem alfabética. O tipo de custo, eu vou trabalhar com esse aqui, custo de compra bruto da época, para prevalecer o último custo que entrou no sistema. E aqui vocês podem parametrizar para imprimir o nome do serviço ou não, ou imprime página de filtro, que é aparecer na última página essas informações que eu acabei de informar aqui no filtro. Eu vou gerar o relatório sem marcar aqui que imprime página de filtro e depois eu marco para vocês verem o que aparece. Esse relatório pode ser salvo aqui como PDF, como planilha de Excel, como TXT, como Word, fica a critério de vocês. Se quiserem salvar para fazer análise fora aqui do sistema. Visualiza a impressão. Aqui ele trouxe o título do relatório, o total do período, o nome da filial, o período que eu selecionei, o operador responsável por fazer esse cálculo. Aqui ele trouxe todos os produtos do cardápio do Desde Jejum Webinar e trouxe a quantidade de cada produto. Essa quantidade aqui é total para o número de comensais, para 500 pessoas, não é para uma pessoa só. Aqui tem a previsão de consumo total do período com custo. E como eu estou trabalhando com custo de compra bruto da época, ele vai trazer para mim o último custo que entrou no sistema com nota fiscal. Aqui ele trouxe as mesmas informações do último relatório visualizado, porém ele trouxe essa coluna aqui de custo. Ele trouxe aqui, por exemplo, a melancia, quantidade para 500 pessoas, de acordo com o per capita do prato, 150 quilos. E o custo total, 147. Então, para
para melancia, para fazer o desjejum aqui do webinar para 500 pessoas, eu preciso aqui de 150 quilos de melancia e vai ficar para mim no custo de R$ 147. Aqui ele traz o totalizado de todos os produtos do cardápio. Então, somando todos, R$ 978 para fazer o cardápio de jejum webinar para 500 pessoas. Aqui uma outra visão que vocês têm aqui da previsão de consumo é a data por produto. Então, se vocês quiserem visualizar todos os produtos e quais datas esses produtos aparecem, por exemplo, melancia. A melancia tem no dia 1º. Se eu tivesse filtrado aqui mais de um dia, vou colocar até o dia 3 aqui para vocês verem a diferença. Aqui ele vai trazer a laranja, o dia que tem a laranja no cardápio, a quantidade. Se o produto ele aparece mais de uma vez no cardápio, aqui o sistema traz a data. Então, o açúcar refinado ele tem no dia 1º, tem no dia 2 e no dia 3. E aqui ele traz a quantidade de cada dia. E aqui ele traz o total do produto. Por exemplo, o açúcar refinado, ele aparece em 3 dias do cardápio. Então, 10 dias em um dia, 10 dias em outro, 10 dias em outro. E aqui o sistema faz o totalizado. Ele soma a quantidade de quilos de açúcar nesses 3 dias. Tem a data por produto com custo. Ele acrescenta uma coluna de custo de cada produto. A laranja tem no dia 2 aqui no cardápio, 500 unidades, porque está parametrizado uma laranja para cada pessoa. O custo de cada laranja é 23 centavos, multiplicando 23 centavos vezes 500 unidades. 500 unidades está dando aqui R$ 115, o custo total de laranja aqui para os 500 comensais. E assim o sistema faz com cada produto. Tem essa visão aqui de data por produto e tem também o contrário. Tem produto por data. Eu vou marcar aqui imprime filtro para vocês verem que no final da página vai aparecer essas informações aqui que eu coloquei no filtro. Aqui o sistema fez o contrário, ele trouxe a data, os produtos que aparecem em cada data, a quantidade de cada um. E assim ele fez com as 3 datas que eu filtrei ali no filtro. E na última página ele trouxe aqui as informações que eu coloquei lá no filtro. A filial, o período, o produto eu deixei em branco, por isso que não trouxe aqui. A ordenação eu escolhi por código e não por ordem alfabética. O tipo de custo. E eu não estou utilizando nem arredondamento e nem informei percentual de acréscimo. Esse aqui é a previsão de consumo produto por data. Tem produto por data também com custo. Esse aqui é interessante, ele traz a data, os produtos em cada dia, a quantidade total, lembrando, viu, pessoal? É a quantidade total para o número de comensais que está na tela de elaboração de cardápio, não é para uma pessoa. Aqui ele traz o custo unitário de cada produto para uma pessoa e o custo total. 98 centavos, que é o preço da melancia, vezes 150 quilos, está dando aqui um total de R$ 147. E juntando todos os produtos, somando todos os produtos, com as suas respectivas quantidades e com seus custos unitários, cada dia o sistema traz aqui o total. Então, no dia 1º está dando um total de R$ 978, no dia 2, R$ 1.015 e no dia 3, R$ 1.184. E além dele fazer o totalizado, esse apanhado de todos os produtos em cada dia, ele está trazendo também no final da página um total geral somando os preços dos produtos de todos os 3 dias. R$ 3.178,52.
Aqui vocês têm muitas possibilidades de fazer análise de custo. E aí, se vocês visualizarem, se vocês não viram lá na tela de elaboração de cardápio e algum prato chegou aqui nesse momento, viu que algum dia está acima da meta, vocês podem voltar na tela de elaboração de cardápio, talvez alterar um prato, alterar o número de comensais ou alterar o per capita. E a elaboração de cardápio, ela tem que obedecer o contrato do cliente. Então, se no contrato do cliente tem um per capita do prato, vocês têm que ser fiéis ao contrato do cliente. Não fazer alteração dos comensais, nem alteração do per capita, só para atingir aqui a meta. Tem que obedecer ali o contrato do cliente. Se ele tem um per capita de determinado prato, ele tem que ser cumprido. Fiz aqui produto por data e agora eu vou fazer esse consolidado. Se caso eu estivesse filtrado mais de uma filial, essa previsão de consumo consolidada, ela faz um apanhado dos cardápios das unidades e traz para mim aqui a quantidade total, juntando os ingredientes dos cardápios de todas as unidades selecionadas. E aí poderia trabalhar aqui com agrupamento de filiais. Vou fazer aqui a impressão. Aqui ele trouxe, ó, como eu não trabalho com agrupamento de filiais, ele trouxe só a filial 1 mesmo, que foi a que eu selecionei, né? Aqui ele trouxe os ingredientes, mais uma vez, e a quantidade. Se tivesse, por exemplo, laranja em mais de uma filial, ele somaria a quantidade da filial 1 e a quantidade da laranja da filial 2, por exemplo. E traria aqui para mim o total de laranja das duas filiais. Aqui vocês conseguem visualizar a previsão de consumo por prato e com custo. Aqui ele trouxe o dia 1º, o produto, ele trouxe o prato, o ingrediente do prato. Por exemplo, aqui o café preto. Quais são os ingredientes do café preto que está lá no prato? Açúcar refinado e o café em pó. Aqui ele trouxe o número de comensais, o per capita de cada ingrediente desse prato, que aqui no caso são 20 gramas de açúcar refinado e café em pó. A quantidade, vou precisar de 10 quilos, porque são 20 gramas vezes 500 comensais. 10 quilos. O custo unitário de cada produto, o açúcar custa R$ 1,92 e o café custa R$ 15 o quilo. Multiplicando aqui 10 vezes 1,92 e 10 quilos vezes 15, tá dando esse total aqui, 19,2 de açúcar refinado só para fazer o café. E R$ 150 só o café em pó. E aqui no final do dia 1º, ele traz o apanhado, ele soma todos os custos totais aqui dos produtos, está dando um total aqui no dia 1º de R$ 978. E assim por diante, ele faz com os outros dias. Traz todos os produtos, traz os pratos, na verdade, né, com seus ingredientes, o per capita de cada produto, o preço unitário de cada um, e aqui embaixo ele faz o apanhado, ele traz o total de comensais. Então, a pessoa responsável pela elaboração de cardápio, ela tem que ter esse discernimento de fazer análise de custo, cumprir a meta que está estabelecida lá no serviço. Eu vou mostrar para vocês aqui onde que a gente coloca essa meta. É aqui no cadastro do serviço, na aba custo padrão. É um custo estimado de matéria-prima. E aí a pessoa que vai elaborar o cardápio, ela tem que chegar o mais próximo possível dessa meta. Desde jejum, aqui na aba custo padrão, mês a mês tem o custo do serviço e aqui embaixo vocês podem colocar o custo por tipo de prato. E aí, se por acaso vocês extrapolaram o custo, na tela de elaboração de cardápio, quando vocês forem fazer análise aqui, análise de custo, o preço que está fora do padrão, ele aparece com a cor vermelha. Como aqui todo o meu cardápio está dentro do padrão, ele aparece com essa cor preta. Todos os preços estão aqui com a cor preta. Aqui eu tenho o número de comensais, o custo de matéria-prima de cada dia.
Aqui no acompanhamento, ele traz aqui data por data. Dia 1º eu tenho aqui o total de comensais, o custo per capita em cada dia. Dia 1º, R$ 1,95. Se esse custo aqui, ele é só de matéria-prima, R$ 1,95. Matéria-prima, R$ 20 de consumo por serviço. Ah, não, ele faz um apanhado ali naquela aba de acompanhamento, ele já está somando o consumo por serviço. Custo de matéria-prima aqui, R$ 1,91. Aqui no consumo por serviço, como eu mostrei, é importante que tenha o preço também desses produtos, seja material de limpeza, seja produto, itens de rampa ou material descartável. Tudo isso, claro que existem algumas gestões que o produto de limpeza e o material descartável, ele não entra no custo de matéria-prima. Isso aí vai variar de acordo com o cliente. Mas na maioria, esse custo desses produtos entra no custo planejado do cardápio. Ele entra também no custo da refeição. Voltando aqui no acompanhamento, vocês têm dia após dia, o número de comensais, o custo per capita, o custo total, multiplicando pelo número de comensais. Aqui ele faz os comensais acumulados. Como é 500 comensais por dia, ele traz aqui 500, e aí o dia 2 ele junta os 500 do dia 1º com os 500 do dia 2, 1.000 comensais, e assim por diante. Cada dia está aumentando aqui 500 comensais. E aqui ele faz o custo acumulado. Juntando o custo do dia 1º com o dia 2, está dando esse valor aqui, que é 978 mais 1.015. Aí está dando esse valor aqui, 1.993. No dia 4, ele já está somando o custo do dia 1º, do dia 2, do dia 3 e do dia 4. Isso que é esse custo acumulado. E aqui ele está fazendo o custo médio. O custo per capita médio. Então, como aqui ele está preto, tá? O número está preto, ou seja, eu estou dentro da minha meta, que é 2,50. Em nenhum dia eu extrapolei, como vocês podem ver. E é isso que quem elabora o cardápio precisa fazer. Precisa ficar dentro da meta que foi estipulada para ela, para aquela unidade, né? Voltando aqui na previsão de consumo, aqui dentro vocês podem visualizar, vai depender de como vocês querem ver. Querem ver consolidado, juntando os ingredientes de várias filiais? Visualiza o consolidado. Vocês querem ver o total do período, ele junta os ingredientes de mais de um serviço, se caso for selecionado? Total do período. O recomendado é que vocês visualizem a previsão de consumo já com custo. O sistema tem essa opção aqui sem custo, mas seria recomendado que vocês já fizessem essa análise da previsão de consumo já com custo. Total do período com custo, data por produto com custo, para já ver se tem algum produto com custo incorreto para poder fazer a correção antes. Aqui, total do período, vou visualizar mais uma vez. Aqui ele trouxe o total. Pessoal, como eu falei no início, é de responsabilidade de quem faz a elaboração de cardápio. Não sei se vocês têm um setor que faz o cardápio ou apenas uma pessoa que faz o cardápio. Essa análise de custo é de responsabilidade da pessoa planejadora do cardápio. E o sistema ele possibilita muitas ferramentas. Na própria tela de elaboração de cardápio, vocês conseguem fazer essa análise. Tem o custo padrão do serviço, que você pode até ser bloqueado se caso não atender o custo, não atingir a meta. Quando vocês forem elaborar cardápio, que vocês tenham esse discernimento de ficar dentro do custo planejado, analisar com calma cada ingrediente do prato, olhar o custo acumulado aqui, ó, por exemplo, eu estou no dia 12. Vocês olham quanto que está ficando o cardápio de vocês até o dia 12. De matéria-prima eu tenho 12.474,32.
um total de consumo de R$ 240. Daqui vocês já conseguem tomar decisão. Eu estou extrapolando o custo, eu vou fazer análise, vou olhar prato por prato, olhar ingrediente por ingrediente. Se vocês quiserem visualizar por prato, o sistema possibilita esse custo planejado por prato. Se vocês quiserem olhar por produto, filtrar, fazer um pente fino produto a produto, o sistema possibilita também. Aqui, como eu falei, ó, o custo planejado por prato. Vou colocar aqui a data, o serviço novamente. Se vocês quiserem fazer uma análise mais aberta por prato, fazem por prato. Achou um prato que está com o custo extrapolando? Por exemplo, imagine se o suco de abacaxi tivesse extrapolando aqui o cardápio. Aí vocês iriam fazer a pesquisa desse suco de abacaxi já por produto, para descobrir qual ingrediente desse suco de abacaxi que está com um custo elevado. E assim vocês fazem a análise de cardápio, a análise desse custo planejado do cardápio e a previsão de consumo. Da previsão de consumo, vocês já podem olhar no estoque se tem essa quantidade. Vocês podem imprimir essa previsão de consumo, pedir o estoquista para conferir se tem essa quantidade no estoque. Se essa previsão de consumo ela pode ser usada para fazer compra, ela pode ser usada para gerar uma necessidade de compra e assim por diante. Larissa, por você, não, eu estou com a conta do Cacau hoje ali, talvez eu podia na mão aqui, 1.750.